Bom dia, bom dia. Hoje, 29 de agosto de 2023, terça-feira. A carta que veio foi a carta do Hierofante. No baralho, né, no tarô mitológico, é Quiron, né? Ele era o curandeiro, ele era o mestre, né, da cura. Todos procuravam ele para ele curar. Era o homem, metade cavalo, né? Que é justamente a conjunção do lado racional e irracional, humano e animal, né? O controle dessas duas forças em uma pessoa só, de tanta sabedoria que ele tinha, de tanto conhecimento. Então, na mitologia grega, ele foi ferido e ele era ferido de uma ferida que ele nunca conseguiu curar. Ele curava todo mundo, todos, mas ele é como se ele tivesse a eternidade com essa ferida, com essa dor, e ele não pudesse fazer nada com ele. Para ele não tinha a sabedoria de ter a cura, ele não era permitido de alguma forma para ter a cura. Então isso fala muito assim, que a gente tem muita facilidade de resolver o problema dos outros, mas a gente não tem uma dificuldade de olhar para o nosso e resolver o nosso. Então é uma carta que fala muito de você ter cuidado para você não ficar olhando muito para a vida do outro, para se preocupando muito com a vida do outro, absorvendo o problema do outro e deixando sua ferida aberta. Então hoje é um dia de prestar atenção nessa energia. Essa carta ela é bem diferente do Papa tradicional, dos tarôs tradicionais, porque ele tem um ponto bem. Ele tem um nível psicológico, um nível divinatório, no caso deles, ele fala divinatório. Então eles têm uma profundidade nessa colocação da viagem do ser humano. E é muito interessante a colocação dele, que é quando você tem para a vida e vive em função do outro e esquece da sua ferida. E mesmo que você tenha consciência que da sua ferida você não pode cuidar e que para você meio que se interter vai cuidar da dos outros, tem que ser feito de forma voluntária, de coração, não aquela mania de se meter, de ficar vivendo, de ficar querendo conduzir a vida dos outros, porque aí é o lado do excesso de arrogância, né, e de querer falso moralismo, né, que tem muito na carta do Papa. Então, isso quer dizer, preste atenção no dia de hoje. Isso é pra vida. Eu tô falando um pouco dessa carta, porque às vezes a pessoa se identifica de, pô, eu tô mesmo, tô cuidando da vida dos outros, esquecendo da minha. Eu tô sendo falso moralista e olhar pra mim, o que eu faria dentro dessa situação? Né? Como eu ia conduzir a minha vida? É melhor deixar quieto, cuidar da minha vida, estudar aqui comigo, tentar realmente entrar em contato com a espiritualidade, procurar manter meu equilíbrio, mais ou menos isso. Então, mais a mensagem do dia, a carta do dia, ela simboliza bem essa coisa do procurar a autocura, por mais difícil que seja, prestar atenção realmente dentro da noção de fazer a coisa certa, de procurar realmente fazer a coisa certa, sabe? Ficar receptivo à espiritualidade, ao conhecimento da espiritualidade. Então hoje preste atenção na sua intuição, preste atenção no que tem de bom para você. Você vê que a figura ela tá lá dentro da caverna, você vê que tem uma luz lá em cima saindo, que é a luz do conhecimento. Ele não precisa estar no mundo para ele saber o que é certo e errado. Ele já esteve, ele agora está isolado, observando as decisões. Então não precisa você sair, você ir atrás, você correr de saber. As coisas, tem coisas que estão ali, ó, que tá óbvio. Não precisa você ir procurar confusão, você procurar descobrir, você procurar provar por A mais B. Você tem que olhar dentro do conhecimento, dentro das evidências. Em cima de fato, não há argumento. Então isso aqui também fala muito de você não ficar se torturando em busca, né, de entender as coisas, de entender o porquê das coisas, porque isso é sofrimento. O certo é você entender, aceitar e conduzir sua vida de forma sábia, né? Então hoje é um dia de usar a sabedoria, procurar manter o controle dessa coisa do instinto. Também você vê que esses dias saiu muita carta que tem a ver com essa coisa do controlar os instintos, né? Então, assim, a energia ela tá muito nessa coisa de razão, de equilíbrio, de paciência, de não agir por impulso, de usar da sabedoria. Essa carta ela fala muito da espiritualidade. Se conecte com a espiritualidade. Procure conhecimento. Mesmo que você não consiga curar a sua ferida, se algo dentro de você está doendo muito e você sabe que você tem que encarar e conviver com aquilo ali, aceite, que quando você aceita as coisas ficam mais fáceis.
né? Mas não procure culpar ninguém. Essa carta, o Hierofante, o Quiron, no caso aqui, ele não culpa ninguém, ele não culpa os deuses, ele não culpa Zeus, ele não culpa os deuses que podem curá-lo por não curá-lo, porque é como se fosse uma penitência para ele ali, como se fosse uma necessidade de um aprendizado e viver com aquela dor, vamos dizer assim, o resto da vida, porque ele foi feito de alguma escolha, de alguma forma, de algum merecimento. Então é como se você tivesse que parar de ficar. Ai, eu tô com uma situação assim, assim, ninguém me ajuda. Ai, é porque minha família poderia me ajudar e não me ajuda. Cada um dá o que tem. Então, procure entrar em conexão com a espiritualidade, faça a sua parte, se mexa, dependa de você e de Deus, mais de ninguém. Mais de ninguém. Então, a espiritualidade aqui é dizer, entre em conexão comigo que eu posso lhe ajudar. Não fique parada, cruzando os braços, reclamando, achando que todo mundo tem que ter a peninha, tem que fazer alguma coisa. Não. Muitas vezes, tudo que às vezes Deus permite você passar por algo só para um aprendizado e você fortalecer a sua alma, né? Então é mais ou menos isso que o Quiron diz aqui para mim. Você tem que viver aquela dor da ferida só e sabendo que poderia ser ajudado por A, B ou C, mas que a ferida é sua, é em você, é você que tem que conviver com ela. E pare de ficar olhando, né, também somatizando o problema dos outros. Se você não pode resolver, então simplesmente fique, reze, ore, entregue a espiritualidade, mas não absorva sofrimento que não é seu. Também essa mensagem do dia. E eu diria que o Papa, como uma carta extremamente ligada à espiritualidade, a conhecimento, a busca de autoconhecimento, tome um banho de alecrim, de eucalipto, né? São 2 banhos muito bons para essa purificação. O alecrim ele é indispensável para essa coisa de equilíbrio e purificação, principalmente o verde. E o eucalipto também, porque o eucalipto, além de ele criar uma egrégora de proteção, né, o cheiro dele traz uma clareza na mente da gente. Se você começar a cheirar muito eucalipto, usar muito eucalipto, queimar eucalipto, essência de eucalipto, você vai ver que sua mente ela vai abrindo. Do nada você vai tendo intuição de uma coisa, você vai abrindo mais a mente para outra, é natural. Ele mexe com alguma coisa aqui que ele dá essa percepção, vamos dizer assim, das coisas mais claras, ok? E hoje, dia 29 e 8 vai dar 37. 29 e 8, 37. 37 com 7, 44. 4 e 4, 8. Então, assim, vai dar o 8. É o ano do equilíbrio. É o ano da sabedoria. É o ano da razão. É o ano da justiça. Então, é um ano muito movido, assim. Quem quer resolver coisas de papéis, quem quer resolver coisas de contrato, quem quer resolver as coisas para se movimentar, fazer as coisas acontecer, trazer o movimento, olhar para as coisas, decidir, ter altivez, resolver as coisas preto no branco sem olhar para trás. O 8, ele traz esse... meio que vai ajustando você, a tua individualidade, para você entrar no 9 já sabendo o que você... Começando a ter a percepção de saber o que quer, né? De saber o que é certo e o que é errado, vamos dizer assim. E é uma carta que traz o justo, o equilíbrio do justo, a energia positiva sobre a razão, sobre você saber olhar para a situação como ela é, sem ficar enfeitando. Então, geralmente, quem tá vivendo o ano 8, ele tá sempre buscando o equilíbrio, voltando pro eixo, percebendo as coisas. É um ano muito bom. Claro que é um ano que cobra, porque quando você começa a enxergar as coisas como elas são, você entra em crise em alguns momentos. Você fica, porra, era isso, bicho? Será que é isso mesmo? Será que a pessoa fez isso? Mas de propósito, então pronto, então eu vou abrir mão disso aqui. Então você começa a ficar mais duro, vamos dizer assim, mais racional, duro no sentido positivo. Né? Você vai ficando mais lógico, você vai ficando mais você vai decidir as coisas de uma forma mais preto no branco. E eu acho isso maravilhoso. O pior do mundo é você viver enfeitando o coreto. Ai, mas é porque isso. Ai, mas é porque... Não, é porque nada. Fez porque quis. É daquele jeito ali, porque é. Ai, fez aquilo ali, tá pagando a consequência porque procurou. Não era débil mental, fez porque quis, tá pagando. Tomara que aprenda. Porque tem gente que morre de apanhar e não aprende. É espírito endurecido. Então você tem que entregar na mão de Deus. Você não pode fazer nada.
Se você ficar servindo de amortecedor, você vai entrar nessa história. Então, o 8, ele faz com que você comece a perceber que não vale a pena você ficar tomando para si aquilo que não é seu, né? Você pode ajudar, posso. Mas quando a pessoa quer ser ajudada, né? Quando a pessoa quer ser levada nas costas, aí você tem que começar a olhar para a coisa como ela é. Pode quem quiser dizer que você é ruim, não ligue. Você tem que ser bom, sim, mas com limite. Tudo na vida tem limite, né? Então o 8 ele traz isso, ele traz esse limite. Gente, um abraço, uma excelente terça-feira. E se Deus quiser, até amanhã com a carta do dia.